seja bem-vindo à segunda aula do curso. Essa aula aqui é a introdução à liderança. Primeiro eu vou falar só um pouco sobre a aula anterior, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário sobre a aula, você deixa aqui no comentário que tem na aula, ou então vai lá no nosso grupo de complemento para tirar dúvidas, para a gente comentar, conversar sobre o assunto, ou então manda já uma mensagem no privado que a gente conversa, para tirar dúvida, complementar alguma coisa assim, tá bom? Vamos conversar sobre você ser líder, você sentir que é líder, você sentir que é capaz de liderar. Porque durante a nossa vida a gente escuta muito, você pode pesquisar, você pode ver e achar que a liderança é alguma coisa que nasce com você, nasce com as pessoas, né? Você olha para alguma pessoa e diz, poxa, esse cara ele deve ter nascido assim, ele é tão bom nisso que ele deve ter nascido assim, mas não. Tudo na vida você pode desenvolver, você pode aprender. Ninguém nasce sabendo 100% de tudo. Então se você buscar aprender, tiver disciplina, foco, você vai ser o melhor líder do mundo. O cara mais procurado, basta você querer. Então você tem que internalizar isso. Eu sou líder, eu sou capaz de ser líder e eu vou ser um líder. Acontece muito de quando você consegue a oportunidade de ser líder, você vai ter aquele medo, aquela ansiedade de achar que você não vai ser capaz. Mas o que acontece? Você é capaz. Você estudando, complementando, você vai conseguir desenvolver essas atividades. Então coloca isso na sua cabeça, que você é capaz. Estuda. Tudo que você aprender aqui nesse curso, coloca em prática. Que você vai conseguir se tornar um líder. Vamos lá. É o conceito de liderança. A liderança é o papel de controlar, delegar, direcionar atividades, levar uma equipe a um objetivo comum. Esse é o papel do líder. Então você como líder, você não pode chegar na empresa, sentar, direcionar a atividade e ficar somente esperando o resultado. Você é o líder, você tem que botar a mão na massa, você tem que entrar, chegar junto com a sua equipe e conversar. Olha pessoal, hoje a gente tem essa meta, então de acordo com o meu planejamento, a gente é capaz de atingir essa meta se a gente seguir esse cronograma, se a gente seguir esse caminho. Eu estarei aqui para ajudar vocês em qualquer dúvida, em qualquer coisa que for necessário para que a gente possa alcançar esse objetivo. Acabou. A equipe compra a tua ideia. Por quê? Porque ela vai sentir que tu está fazendo parte daquilo. Você está totalmente entregue àquela situação. Porque você só não mandou. Você está fazendo parte do ambiente, parte da situação, certo? Então, uma das principais características do líder é fazer parte da equipe. Eu já trabalhei com vários tipos de pessoas, com gerentes que eu aprendi, não foi na época, não foi uma experiência interessante para mim, mas desenvolvendo, amadurecendo, eu tirei lições disso tudo. Tirei lições de quê? Do que eu não devo fazer quando eu for um líder. E quando aconteceu a oportunidade de desenvolver as atividades de liderança, eu não segui aquele espaço e eu obtive muito sucesso, porque eu peguei o que eu não deveria fazer, peguei o que eu deveria fazer, juntei tudo isso e pus em prática. E eu ganhei uma equipe que dava resultados, porque eu fazia parte da equipe. Eu sabia o que eu não poderia fazer, o que eu deveria fazer para motivar, para engajar todos aqueles colaboradores, todos aqueles participantes daquela equipe, certo? Então talvez você tenha tido ou tenha um superior que está titulado como líder, mas não exerce essa função da devida forma.
porque seja por falta de conhecimento, seja porque a empresa somente indicou alguém, só o que acontece dentro das organizações hoje é isso. A empresa pega um colaborador e diz: você vai ser o líder agora. E o cara não tem nenhuma característica de liderança. Totalmente ignorante, não sabe nada do conceito, das características, de o que é liderar uma equipe. Quando você lidera uma equipe, deixa eu te falar, quando você lidera uma equipe, você tem que ser tão humano, você tem que ser tão compreensivo, porque todas as pessoas, elas têm problemas, elas têm sentimentos, elas têm anseios, elas têm famílias, têm uma vida externa. Então, se você não souber conciliar, se não souber entender, ser empático nessa situação, você vai perder toda a equipe, vai perder grandes talentos. Porque os talentos, tem dias que eles estão bem, muito produtivos, totalmente engajados, mas tem dia que por algum problema, por alguma situação, eles não estarão 100% produtivos. E essa hora de você entender, de você entrar em ação e fazer parte, não deixar que a equipe sinta aquela perca, mas sim que você está ali para que qualquer efeito negativo, qualquer situação desagradável, você está ali para, ó, pessoal, eu tô aqui. Nosso amigo não está bem hoje, infelizmente ele não está 100% produtivo, mas eu vou entrar aqui hoje junto com vocês, a gente vai fazer isso acontecer para ajudar não somente ele, mas toda a equipe a alcançar o nosso objetivo. Isso é liderança, é fazer parte. Não é ficar de besteirinha, de ego, dizer não, eu não vou pôr a mão na massa. Não, isso eu não faço. Se eu sou um líder, tem pessoas que façam por mim. Você vai se tornar um chefe. Você vai perder a equipe. Se você poderia produzir 100%, você vai produzir 70%, e 60%, e 50%, e caindo. Porque a equipe não vai produzir nada porque você quer. Ela vai produzir porque está sendo pressionada por você, certo? Então, uma lição da liderança: entenda as pessoas. Deixa eu pegar. Deixar bem claro aqui para você. Estude cada participante da equipe, certo? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar cada participante da equipe e vai estudar as características de cada um. Você vai implantar, pode ser um controle somente seu, indicadores de desempenho, onde você vai avaliar o desempenho de cada colaborador, tá ok? Você tem que sempre buscar formas de motivar a sua equipe. Você mesmo, eu tenho certeza, você, tem dias que a gente acorda, ou então no decorrer do dia que a gente não tá bem, a gente fica desmotivado por algum motivo, às vezes a gente nem entende o porquê, mas a gente fica desmotivado. Então você vai procurar formas sempre de motivar, de surpreender sua equipe de forma positiva. Então isso tudo ela pode se tornar uma rotina da liderança. Então você pode tornar isso uma rotina. Eu vou até anexar esse pequeno documento aqui no curso para você ter acesso a ele. Então, vamos lá. Você pode seguir esse espaço: estudar cada participante, implantar indicadores de desempenho, formas de motivar a equipe e surpreender a sua equipe de forma positiva, certo? Vou anexar esse documento para você não esquecer.
Outro ponto bem importante: se você é um líder que gosta de implantar ideias, de implantar sistemas de mudanças, você tem que ter muito cuidado com a forma que a sua equipe vai aceitar, vai receber essa informação. Porque muitos deles vão achar que vão influenciar negativamente na produtividade deles, na zona de conforto, certo? Mas você tem que ter muito cuidado com isso. Mudanças. A gestão de mudanças ela tem que ter muito cuidado para que você não perca uma equipe que está na sua mão, você não perca ele do dia para a noite. Vamos lá. Você conhece os estilos de liderança? Quais são os estilos de liderança? São 3 estilos, certo? Existe o autocrático, que é esse primeiro, o democrático e o liberal. Vamos conversar sobre a tomada de decisão. Como funciona a tomada de decisão de um líder autocrático? Ele decide sem a participação da equipe. Então, independente se a equipe concorda, se a equipe não concorda, ele estipula aquilo, toma aquela decisão e só repassa para a equipe. Então, vamos dar um exemplo. O líder autocrático ele diz: olha pessoal, próxima semana não existe mais hora extra. Acabou. Fim de papo. Pronto, acabou. É o que ele falou. Você se pondo nessa situação, você seria produtivo depois de receber uma notícia dessa com tanta arrogância, com tanto ego, com tanta superioridade? Você receberia essa informação de forma legal? Você voltaria para o seu posto de trabalho e exerceria sua função da forma que você estava exercendo? Não. Então é muito estudando o que você não deve fazer que você vai aprender o que você deve fazer, certo? Então, deixa eu escrever isso aqui. É estudando o que você não deve fazer que você aprende o que deve, como deve ser feito. Salvar tudo para você ter acesso e não esquecer. O líder democrático, as decisões são debatidas pelo grupo e apoiadas pelo líder. É aquela questão da democracia. Todos têm voz, todos têm vez. Então todos opinam para a gente decidir o que é melhor para a equipe, o que é melhor para todos os envolvidos. Não adianta você tomar uma decisão e só metade da equipe ser beneficiada e a outra metade não. Tem que beneficiar a todos. É difícil beneficiar a todos? É difícil agradar a todos? É. Mas quando você tem a maior parte aceitando uma ideia, uma decisão, isso significa que aquela pequena parte ela deve ser estudada para verificar se ela não é aquele grupo de laranja podre, aquele grupo que você deve avaliar e ver a possibilidade e se realmente existe a necessidade daquele grupo daquelas componentes fazer parte da equipe. Se aqueles componentes não estão tentando influenciar o restante da equipe de forma negativa. Então são diante dessas situações que você vai começar a avaliar quem realmente merece fazer parte da equipe ou quem está trabalhando como uma cobra que de pouquinho em pouquinho vai soltando veneno e vai influenciando os demais. O liberal, o grupo decide com a mínima participação do líder. É perigoso, certo? Porque quando você não tem uma participação direta, o grupo ele pode tomar uma decisão que não seja muito interessante. Por quê? Porque existem informações que a equipe não vai ter acesso. Vai ter informações só você, como gestor, vai ter acesso. Porque essas informações vêm lá da diretoria, que desce para a gerência, que chega até você. Então a sua equipe não tem a informação do faturamento, dos custos, do que está acontecendo na realidade para aquela decisão ser tomada, certo? Então tenha muito cuidado quando você libera as decisões para a sua equipe.
preste atenção e analise qual tipo de tomada de decisão você está liberando para sua equipe. É importante para que eles se sentirem engajados, eles se sentirem parte daquilo. Mas você tem que ter cuidado, certo? Divisão do trabalho. O autocrático, o líder determina quem deverá fazer o quê. É legal essa parte, porque você deve estudar cada componente da equipe. É o que eu falei lá coloquei lá aquela página do Word. Você tem que estudar, pessoal. Você vai pegar um senhor que tem 40 anos, que tem 43 anos, certo? Você vai pegar um colaborador que tem 43 anos, ele tem um ensino médio, ele tem pouco contato com o computador. Você vai colocar ele para fazer esse trabalho de imprimir uma ordem de produção? Você vai fazer ele para o PCP, para o planejamento e controle? Se você fizer isso, você vai ter problemas. E ele também, porque ele não vai conseguir desempenhar aquelas atividades, certo? Então, você é engraçado que o autocrático, ele é um líder que dificilmente ele tem bons resultados, porque ele faz tantas coisas, o negócio funciona tanto do jeito dele, como ele quer e como ele acha, que as coisas não funcionam, nunca funcionam. O democrático, a divisão das tarefas e a escolha dos colegas acontece no grupo. Então, cada participante, cada indivíduo, ele sabe que ele é bom, que ele não é bom, que ele deve desenvolver. Então, a equipe tem essa consciência. Então, você não vai chegar e dizer, ó, pessoal, divide aí o trabalho, depois me passa. Não. Com o estudo da equipe, você vai analisar, você vai pega o que foi dividido e analisa para ver se realmente aquele resultado, aquelas informações, ela faz justiça com a característica de cada um. Se você não vai estar beneficiando A e sendo injusto com B, tem que ter muito cuidado com isso. O liberal, a divisão das tarefas e escolha dos colegas acontece no grupo. É o que foi falado. Você tem que ter muito cuidado com essa divisão de trabalho, com as tomadas de decisões que acontecem dentro da equipe sem que você faça parte disso. A participação do líder. O líder faz críticas e elogios ao trabalho. O democrático, o líder procura ser um membro da equipe. E o liberal, o líder faz comentários quando perguntado. Então você deve seguir e focar no estilo de liderança democrático. Certo? Lembrando, pessoal, dúvidas, deixa no comentário. Então vai lá no grupo, me chama no privado que a gente conversa e tira todas as dúvidas que você tiver para complementar o assunto, certo? Exemplos de líderes e suas características. Primeiro, eles inspiram a confiança das pessoas ao seu redor. Exemplo de líderes que inspiram confiança. Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann. Você conhece, né? Exemplo de... Eles buscam continuamente evoluir e melhorar. Você como líder, você tem que inspirar a confiança dos seus liderados. Como é que eu inspiro a confiança do meu pessoal? Você tem que ser um exemplo, você tem que representá-los, certo? Em uma reunião com a gerência, em uma reunião com os demais funcionários, com os demais colaboradores, com os demais líderes dos outros setores, você tem que representar a sua equipe. Você vai estar ali representando todos eles. É como se fosse um prefeito. Ele representa um povo de uma cidade, de um município. Então, você líder, você representa a sua equipe. Então, quando você sai de uma reunião e chega para a equipe e diz, ó, pessoal, eu consegui isso, isso e isso para a gente. Eita, é uma festa. Você ganha a confiança daquele pessoal, porque eles estão vendo que você não está trabalhando em prol dos seus objetivos, de beneficiar somente a você. Toda a equipe vai ser beneficiada. Então, você quer ser líder? Você quer trabalhar com liderança? Esquece o seu
ego, esquece sua individualidade, que o líder trabalha para a equipe. Buscam continuamente evoluir. Deixa eu colocar isso aqui. Vou botar bem aqui. O líder trabalha para a equipe. Esqueça o individualismo. Pronto. Eles buscam continuamente evoluir e melhorar. Nenhum dos três está entre nós, mas são exemplos de que a evolução e a busca por melhoria traz ótimos resultados. Um exemplo, o Walt Disney. Ele foi demitido do jornal por falta de criatividade. Ele foi demitido porque disseram que ele não tinha boas ideias. E você vai desistir porque o pessoal não te dá uma oportunidade? Você vai desistir porque dizem que você não é capaz? Só você sabe do que você é capaz. Não te dão uma oportunidade? Faz acontecer. Mostra, usa a internet a seu favor. Usa a internet para você alcançar pessoas. A internet está aí para isso. Eu envio currículos. Eu não consigo isso, não consigo aquilo. Usa a internet. Eu não consigo aquele tão sonhado cargo de liderança. Usa a internet. Fala o que você sabe sobre liderança. Vai pro LinkedIn, fala sobre liderança. As pessoas vão te ver, vão te notar. Vão ver que você é uma referência naquele assunto. No mínimo você consegue parcerias. No mínimo você consegue oportunidades. Então não fica parado, não fica só reclamando, certo? Eles são apaixonados e centrados. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Os caras são três feras, né? Então eles têm paixão por aquilo, eles são centrados, focados, tem foco. Então se você quer ser líder, se você é um líder, você tem que ser apaixonado por pessoas. Apaixonado. Amar pessoas. Tem inteligência emocional para lidar com todas elas. Eles nunca estão satisfeitos. Você nunca deve estar satisfeito. Você nunca deve achar que pronto, cheguei aqui e acabou. Sempre vai ter alguma coisa a ser feita. Sempre tem alguma coisa a ser feita. Então nunca fique satisfeito. Desculpa. Sempre busque melhorar, porque sempre tem alguma coisa a ser feita. Características do líder. Vamos para cá agora. Vamos conversar sobre 10 características de um bom líder. Eles inspiram outras pessoas. O que é inspirar uma pessoa? Sabe o que é inspirar? É você olhar para uma pessoa e dizer, eu quero ser igual a ele. Um dia eu quero alcançar, eu quero alcançar tudo que esse cara já alcançou. Eu quero seguir o caminho dele, porque ele me inspira, ele é um exemplo, uma pessoa que agrega valor. Então quando você é líder, isso é um pagamento tão gratificante, você escutar isso de um liderado. Mas para isso você tem que ter outras competências, certo? Como ética. O que é ser ético? É você honrar, zelar pela sua equipe. É você não ser individualista. É você respeitar cada indivíduo, seja ele homem, seja ele mulher, certo? É respeitar todos. Vai existir momentos, situações no seu dia a dia, que você vai precisar
tomar decisões. Você não vai poder ir para sua sala, ir para casa, refletir, pensar e ver o que é que vai fazer. Vai ser no momento. Então você tem que ter essa capacidade de analisar, essa visão de que se eu tomar essa decisão, o meu colaborador ele vai ficar desapontado. Mas eu vou perder um colaborador, mas eu vou ganhar o resto da equipe. Pois aquele colaborador ele já não estava produzindo de acordo com meus estudos. Mas se eu retirar ele da equipe, eu vou ter que contratar uma pessoa acima do nível dele. Será que a minha empresa ela consegue admitir uma pessoa de acordo com essas características em pouco período de tempo? Tem que tomar uma decisão rápido. É analisar todas as possibilidades e tomar a sua decisão. Aqui é o melhor, é um dos melhores, é uma das melhores características. É a capacidade de desenvolver talentos e, além de tudo, é identificar essas pessoas. Existem pessoas que elas realmente não vão querer mudança, mas são produtivas, mas não vão querer mudança. Já existem outras dentro da sua equipe que vão querer alcançar melhores outros objetivos. E você, como líder, tem um papel de encaminhar, de ajudar. Não pense que você vai perder um talento da sua equipe. Você vai desenvolver e vai ajudar esse talento a alcançar novos patamares, novas oportunidades, seja dentro da empresa ou não. É o que eu falei agora há pouco. Você tem que ter uma visão macro, uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Uma visão macro é você saber onde inicia o processo, aonde termina o processo, o que acontece no meio do processo, durante o processo. Você vê como um todo. Então, se a sua equipe ela está no meio do processo, então você tem que ter a visão de o que acontece no início e o que acontece no fim. Qual a etapa inicial aqui no começo e a etapa inicial aqui no fim, para que o seu desempenho da sua equipe ela seja totalmente positiva e dando continuidade ao processo produtivo. Comunicação. A comunicação, assim como o ruído, ela pode ser um problema, porque quando existe ruídos dentro de uma comunicação, sabe, um cano, ela leva água. No meio do caminho ela tem uma rachadura ou um buraco, a água cai. A comunicação, a água não passa mais. Assim é a comunicação, mas a comunicação ela passa, mas ela não chega no destino como ela saiu aqui na origem. Ela vai chegar toda distorcida, toda diferente do que foi a comunicação original, inicial. Então você tem que ter muito cuidado com a forma que você se comunica com a sua equipe. Planejamento é importante em qualquer área, em qualquer ramo, em qualquer cargo. Você tem que planejar. Ouvir é através de escutar as pessoas, de sentar e conversar, que você vai entender, saber o que deve ser feito, sentir as dores da sua equipe, ver as oportunidades, as ameaças dentro da equipe. Então é quando você senta com o colaborador que ele diz: olha, meu líder, está acontecendo essa situação. Quando a gente está produzindo, o setor de RH ele não está fazendo com que a gente se sinta motivado, porque eles não passam essa informação, eles fazem isso e aquilo com a gente. Você deve fazer o quê? Vai lá no RH, marcar uma reunião para saber o que está acontecendo,
que as ações negativas do RH estão refletindo de forma negativa também na sua equipe. Vai lá saber o que é que está acontecendo. Vai lá informar que a sua equipe está sendo influenciada de forma negativa pelas ações externas. Externas que eu falo que é fora do setor, fora da sua área ali dentro da organização, certo? Então escutar é a chave para tudo. Vamos lá, conversar aqui sobre o chefe líder, a gente encerra essa aula. Cuidado para você não ser um chefe. Nunca seja, nem tente, certo? O chefe manda, o líder orienta. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe, enfim, você vai ter acesso a essa mapa comparativo aqui. Mas o que é que acontece? O chefe, ele só manda, ele não quer saber de nada, ele manda. E o líder é a referência. É o cara que quando o liderado sente uma dor, sente um problema, a primeira pessoa que ele pensa em pedir ajuda e conversar é o líder. Então imagine a confiança que você vai ter de uma equipe quando a primeira pessoa que eles lembram, que eles pensam quando precisam de alguma coisa é você. Você ganhou aquela equipe. É o resultado que você está fazendo tudo muito bem feito, certo? Então espero que você tenha gostado dessa aula, que você consiga aplicar tudo que foi conversado, que você leia, pegue aqui. Na próxima aula eu já vou liberar um e-book, certo? Um e-book sobre alguns passos do líder de sucesso. Então você pega esse material, lê, pega esse material que a gente dá aula aqui de hoje, dá uma revisada e a gente vai conversar no grupo de acompanhamento, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima aula.